Boa tarde, pessoal. 5 em ponto. Tá tocando aí o sino da igreja e a gente está pronto aqui para começar mais uma live. Estou fazendo a introdução enquanto eu aguardo alguém chegar. Professora Milton, professora Camila, Daiane, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema, né, que para mim é muito importante, né? Deixa eu só acertar aqui um pouquinho o meu vídeo. Um tema que para mim é muito importante, né? Faz parte aí do meu trabalho, da minha pesquisa a vida toda, que é sobre saúde mental. E a gente vai contar com a contribuição do professor Hamilton, o professor Hamilton Gonçalves, que é professor de Direito Penal, meu colega aqui na Estácio. Então, eu acredito que a conversa vai ser muito rica para a gente, né? Deixa eu só colocá-lo aqui. Vamos ver, vamos aguardar o Instagram conectar. Professor Hamilton, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito feliz com a sua presença aqui para a gente bater esse papo, né? Então, conforme eu vinha falando, né, a gente aqui da psicologia, né, que acredita num tratamento em liberdade, né, que acredita na reforma psiquiátrica, a gente vem da concepção de colocar o que era chamado antes de louco, né, o portador de sofrimento mental, com a sua cidadania, né? A gente sabe que na história da loucura tivemos várias etapas onde, de alguma maneira, aquele que era considerado louco acabou ficando à margem da sociedade em N formas, né? E no advento da ciência, e com isso o surgimento da psiquiatria, surgiu o conceito de doença mental. E aí as internações, né, ligadas para corrigir o que se chamava de doença mental. Para resumir muito essa história, o Franco Basaglia, na Itália, que era um psiquiatra, começou a ver que era preciso mudar, né, duas coisas muito importantes nesse cenário do tratamento da loucura. Primeiro, não usar mais o manicômio, né, o enclausuramento como forma de tratamento, por não ser justo uma pessoa ser presa por estar sofrendo, né? A prisão aí faz parte da sua área, né, que é a penal. E uma segunda coisa que ele propõe é uma mudança da ótica do que seria a doença mental, que você só ouve um recorte da pessoa. Então ele passa a ouvir a pessoa como um todo. A gente usa o termo sofrimento mental, não mais doença, porque a gente inclui esse sujeito, a historicidade do sujeito, a vida da pessoa. A gente considera, né, esse cidadão como um cidadão pleno. Só que aí a gente tem uma questão, né? Eu tenho uma pergunta, né, que é a pergunta que a gente começou a conversar na sala dos professores, e inspirou aí a nossa live, né, e a nossa proximidade, até a nossa amizade, é que ser cidadão inclui o bônus e inclui o ônus, né, de participar da sociedade dentro de alguns limites que a nossa sociedade tem, né? E aí, a gente conversando, você agora está finalizando, né, Hamilton, o seu doutorado, né? E o seu doutorado tem a ver com essa questão, né? Então, eu queria que você se apresentasse e contasse para a galera que está assistindo um pouco do que você tem pesquisado. Beleza. Tá me ouvindo bem? Eu coloquei o Ouvindo? fone aqui ainda agora. Tá ouvindo? Beleza? Tá Bom, ótimo. então, primeiro queria agradecer o convite e poder ter essa conversa contigo. Eu acho que esse tipo de diálogo entre direito e psicologia, e não só com psicologia, mas do direito com outras áreas, eu acho fundamental. É um diálogo que é difícil da gente, às vezes, fazer, até mesmo em universidade pública, em instituições que teriam essa forma de approach, que seria até mais fácil, muitas vezes, pelo contrário, é mais difícil. E eu sinto que existe uma sinergia muito legal na nossa unidade entre os nossos dois cursos, entre o Direito e a Psicologia na Estácio, então, de Friburgo. Então, acho muito legal.
Queria parabenizar justamente por essa, não só pelo dia de hoje, mas pela iniciativa de lives no seu canal, então isso tem sido muito bacana. Professora Paula, que é minha colega, minha amiga, também vai fazer uma live também contigo, com uma abordagem de direito do trabalho, então acho isso uma oportunidade muito legal para os estudantes de direito e para os estudantes de psicologia. Vou começar me apresentando e aí a gente conversa e engata nesse ponto, tá? Bom, eu sou professor na Estácio, agora professor na Estácio de Friburgo. Antes fui substituto na UFRJ, tanto que alguns colegas também, alguns amigos também me acompanham desde o tempo de FND. Fiz o meu mestrado em Direito Penal na UERJ, me formei também pela UERJ como graduação e tô terminando o doutorado agora na PUC Rio, né? E aí, como é que... Eu acho que a primeira questão que eu tenho que explicar para quem está chegando é como é que a gente chega num tema desse. Porque na psicologia isso é razoavelmente intuitivo, né? Até o próprio nome psicologia sugere que você vai trabalhar com, né, o psiquismo humano, você vai trabalhar com algumas questões da mente, né? Para os mais... não sei se nos alunos de primeiro período eles têm essa vontade, essa pretensão, mas eu me recordo, acho que foi a professora Brenda que comentou comigo uma vez, que muitos vão para a psicologia, às vezes, com aquela afobação de querer estudar o crime, o criminoso, e querer saber o que se passa na mente do criminoso. Tem muito disso assim. Mas, enfim, o fato é que, como é que a gente chega num tema que, digamos, aparentemente seria mais da psicologia, e como é que a gente vai para ele no direito? No direito, meu caminho para esse tema, ele começou na graduação, quando eu estava fazendo a minha monografia, o meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho de conclusão de curso ele foi sobre medidas socioeducativas, não foi sobre medidas de segurança, sobre inimputáveis por sofrimento psíquico. Ele começa com medidas socioeducativas. E começa da percepção da medida socioeducativa enquanto uma modalidade de sanção penal. E é engraçado, porque para quem não é do direito, parece também, talvez até mais intuitivo do que para quem seja do direito, de que os lugares onde os adolescentes são internados está longe de ser um espaço educativo, né? A gente olha para aquela superlotação, para aquela insalubridade, olha para aquilo ali, e alguém ousa chamar aquilo de unidade socioeducativa, né? No mínimo é um nome... não, traduz uma certa hipocrisia. Mas, de qualquer maneira, meu tema de monografia foi esse. Foi uma abordagem teórica sobre a justificativa que se dá às medidas socioeducativas, né? Desde o ponto de vista do direito. No mestrado, eu segui nesse tema e trabalhei sobre medidas socioeducativas e culpabilidade. Porque se o que o adolescente sofre é uma pena, né, é uma punição, não existe punição sem a respectiva garantia da culpabilidade, as garantias penais que devem ser colocadas. Então, meu mestrado foi um pouco nessa linha. Bom, mas onde é que está o louco na sua trajetória? No doutorado, eu comecei a perceber, isso já no final do mestrado, isso já começava a se desenhar, que o que eu estava começando a pegar era, digamos assim, um prato, de certa maneira, um prato quente que eu estava comendo pelas bordas, estava comendo pelas beiradas. Porque o que eu estava começando a perceber como uma certa dissonância na garantia de direitos a adolescentes, eu comecei a perceber que era bem similar, tinha algumas características bastante parecidas com o desrespeito e a violação a direitos contra outros grupos vulneráveis. Por exemplo, portadores de sofrimento psíquico, transtorno mental. E aí a gente começa na nossa live já fazendo uma certa correção,
no termo loucura. A gente utiliza esse termo, a gente fala esse termo, eu diria até de uma certa forma mais lúdica, vamos dizer assim. Não tanto com aquela carga estigmatizante. A gente usa loucura da mesma maneira que Foucault escreveu História da Loucura, da mesma maneira que outros autores se referem a um fenômeno que tem um certo fundo histórico, vamos dizer assim, que é muito antecedente às reformas psiquiátricas, etc. E o fato é que o direito penal, né, através de suas categorias, da teoria do delito, mais especialmente, ele não trouxe uma boa equação para tratar com os sujeitos, né, que, de alguma maneira, são tidos como, entre aspas, incapazes, são tidos como ausentes de uma certa aptidão que os coloca como pessoas, né, perante o direito penal com capacidade de entender a norma e de se determinar de acordo com a norma. Isso é comum tanto no adolescente e isso é comum também no portador de sofrimento psíquico, né? E, consequentemente, né, isso a gente começa a observar as condições de clausura. Até quem fala nesse termo clausura são os professores Saulo de Carvalho e Mariana Weiger. Consequentemente, as condições de clausura dessas duas populações são condições bastante terríveis desde o ponto de vista dos direitos humanos, né? São populações que, no geral, de maneira quantitativa, não chamam a atenção. Para os 750, 800 mil presos que a gente tem no Brasil, a quantidade de adolescentes que são internados está na faixa dos 20 mil e pouco, eu não me lembro muito bem, e os portadores de sofrimento psíquico em cumprimento de medida de segurança não chegam a 3.500, tá, no total. Então, são populações que, em termos quantitativos, a gente não se assusta. Por isso que acabam se tornando violações invisíveis. Só que quando a gente olha e coloca a lente um pouco mais a fundo para observar, a gente vai ver, por exemplo, além, claro, dos adolescentes que a gente já sabe, né? Insalubridade, as unidades todas são dominadas por facção criminosa, o garoto muitas vezes sai pior do que entrou, isso a gente já sabe disso. Agora, do portador de sofrimento psíquico, pouca gente sabe, por exemplo, as condições que eles cumprem medida de segurança no Brasil, né? Pouca gente sabe a realidade que é um manicômio, pouca gente já sabe. Um hospital psiquiátrico, pouca gente já sabe. Um hospital de custódia e tratamento, dos que ainda existem no Brasil, porque ainda existem, as condições de internação, quando relativas a uma punição penal, elas são ainda piores. E por quê? Porque se no hospital psiquiátrico, o Sistema Único de Saúde, né, e, de certa maneira, as redes de assistência psicossocial ainda tentam entrar, ainda tem uma briga para conseguir abrir, para conseguir garantir direitos no hospital psiquiátrico, quando o camarada pratica uma infração penal, a coisa muda de figura, porque ele não é normalmente, apenas em alguns estados isso já está mudando, mas na grande maioria dos casos, ele não é tido como um usuário do SUS. Ele não é tido como um usuário do SUS. Veja, ele tem um transtorno, ele tem uma condição psíquica, por exemplo, uma esquizofrenia paranoide, uma oligofrenia, e por aí vai. Ele tem condições psíquicas que, de alguma maneira, afetam a interpretação da realidade, a interpretação do mundo. No penal, ele não é tido como usuário do SUS. Ele não é tido como usuário do SUS. Então a gente vê cenas grotescas. A gente vê, por exemplo, pacientes psiquiátricos em hospitais de custódia e tratamento que, por exemplo, andam em locais completamente ainda mais insalubres, né? Por exemplo, sem roupa, sujo de fezes, o lugar onde dorme sem colchão, sem nada, né? Os relatos que se tem em hospitais de custódia e tratamento são os mais assustadores possíveis.
Isso quando as unidades federativas, quando os estados se dispõem a atualizar os números e se dispõem a olhar e fazer pesquisa, porque, enfim, se já no passado a gente já tinha uma dificuldade de mapear essa situação, hoje ainda se tornou ainda pior, né? Então, de certa maneira, a minha tese, o fundo empírico da minha tese, vamos dizer assim, é esse. É um problema real, é um problema que se coloca perante o direito penal e que até agora não se ousou resolver muito bem. Não adianta você dizer que o problema é da justiça juvenil, que o problema é do direito da infância e da juventude e tirar o direito penal dessa história. Não adianta também dizer que a gente resolve o problema do portador de sofrimento psíquico melhorando as condições de internamento. Por que não adianta? Porque o direito penal, para esses dois casos, para esses dois grupos vulneráveis, ele se vale de uma categoria específica, que inclusive a psicologia já conheceu ao seu tempo, e aí você pode até comentar com a gente sobre isso, que é a categoria da periculosidade. Né? Essa ideia de periculosidade, de um sujeito perigoso, e que vai se remeter também à ideia de um sujeito criminoso, de um homem criminoso, cuja constituição psíquica, biológica, a sua formação biopsíquica tende a delinquir, isso vem no direito penal no século XIX. Isso vem na segunda metade do século XIX muito forte. E essa categoria vai ser utilizada para analisar as condutas de adolescentes, no caso de menores de idade, portadores de sofrimento psíquico também, e vai ser utilizada para analisar essas pessoas e para verificar se elas poderiam voltar a delinquir, se poderiam voltar a praticar delitos de uma forma... Qual é a consequência disso? É a negação da legalidade penal, é a negação das garantias penais. A esse sujeito se coloca uma tutela que visa a coibir a prática de novos delitos e de novos crimes. Consequentemente, você despersonaliza. Você tira o status de sujeito dessas pessoas. E o direito penal não é inocente. O discurso jurídico penal tem muito a contribuir nisso. Se a gente olha para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ, por exemplo, que são as maiores cortes do país, os dois tribunais utilizam rotineiramente a categoria da periculosidade. Elas não abriram mão dessa categoria. Né? E mais do que isso, não se articula, nem na doutrina também, ou seja, no discurso acadêmico, né, que forma o jurista, que forma o saber jurídico penal, também não se articulou de maneira suficiente como que a gente vai proteger esses grupos, que são grupos vulneráveis. Os direitos humanos reconhecem como grupos vulneráveis. A gente tem o ECA, a gente tem a lei do SINASE, a gente tem a lei antimanicomial, que é a lei 10.216 de 2001, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem uma série de normas que protegem esses grupos. Né? E o direito penal ele não se endereçou a essas pessoas de uma forma adequada. E é um pouco isso que eu tento mudar um pouco na minha tese, mas desde uma perspectiva teórica. Né? Então, eu estou tentando vender o meu peixe da maneira mais agradável possível para os nossos participantes aqui. Mas quem for pegar a minha tese, vai ver um monte de coisa de nerdice, de teoria do delito, de, enfim, ação típica ilícita e culpável, teoria do direito penal. Né? É um pouco aquele matemático meio, vamos dizer assim, sacudido das ideias, que tenta mudar a equação para fazer um resultado no mundo. É um pouco isso que eu tento fazer com a minha tese. Né? Mas, enfim, foi nisso que eu cheguei. Então, a minha tese ela tentou ser mais abrangente. Ela tentou pensar esses grupos vulneráveis de uma forma mais ampla, mudando a própria estrutura do direito penal em relação a esses sujeitos. É um pouco essa a ideia. Tá?
Então, a proposta, né, depois eu quero ouvir mais, assim, entender melhor como foi a sua proposta, né, para esses grupos. Mas uma coisa interessante, enquanto você falava, né, é que a gente tem no Brasil ainda um problema que vem dessa noção de periculosidade, né, porque a pessoa portadora de sofrimento mental que não cometeu nenhum crime na prática, a única questão que ela tem é, ou, vamos pensar no esquizofrênico paranoide, ou no usuário, né, a pessoa que faz uso abusivo de substâncias, né, que são dois grupos muito vulneráveis quando se diz respeito a uma proposta de internação. Essas pessoas são consideradas, mesmo sem terem cometido crime, perigosas para a nossa sociedade e mesmo não indo para manicômios judiciários ainda, apesar da Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que para mim ela tem uma falha que abre essa brecha, né, porque ela fala da substituição gradual dos manicômios, ela é diferente da lei da Itália, que suspende, né, o sistema manicomial, que é um avanço. Quando ela fala da substituição gradual e não marca um tempo para o fim do manicômio, ela causa um problema para a gente, que nós estamos aí com 19 anos de lei e a gente ainda escuta na nossa sociedade que uma pessoa precisa ser internada porque ela gera risco para a família, risco para a sociedade. Então, assim, mesmo a pessoa portadora de sofrimento mental que não cometeu crime, quando você falou, mas é a mesma coisa no hospital psiquiátrico ainda, né? Acaba ficando num lugar onde ela é desprovida da sua condição de cidadão e sujeito e colocada no silenciamento. Ela é enclausurada num lugar horrível, onde não há nenhum tipo de tratamento, se assim quiser usar o nome, nenhum tipo de proposta diferente além do silenciamento desse sujeito, de colocá-lo ali, não interessa para a sociedade. E aí, né, eu sempre fico pensando se essas pessoas que não cometeram crime, parece aquele filme, né, Minority Report, né? Eu no meu trabalho acho que estou dentro daquele filme. Ah, mas a pessoa esquizofrênica um dia vai matar a mãe, um dia vai, ele é paranoico, ele um dia vai, né? E aí ele é preso dentro de um manicômio por isso. Quem já assistiu minhas palestras sabe que eu tenho uma frase de efeito que eu digo que ninguém merece ser preso porque está sofrendo, já aí dentro da psicologia. Mas vamos supor que, e isso é uma coisa que às vezes acontece, que uma dessas pessoas com esquizofrenia, né, mate alguém, né, cometa um assassinato. Como é que fica isso, né? Antes eu queria só explicar uma coisa. Para a Lei 10.216, então, toda pessoa é cidadã. Só não é, só perde, né, o seu direito de cidadão caso seja interditado, né? Tem uma interdição que aí ela não responderia mais por ela. Só que Sim. quando chega no direito, eu quero fazer duas perguntas, que esse tema me deixa muito, muito ansiosa, né? Quando chega no direito, eu não sei como fica. E a outra pergunta, no meio da minha, é que, assim, apesar da gente trabalhar com um sistema que não prevê internação, prevê o serviço substitutivo, quando a sociedade clama para os juízes, olha, Lilian é perigosa porque tem esquizofrenia, há também a possibilidade da internação compulsória, que é um problema também. Mas antes eu queria ouvir de você essa primeira pergunta. O que então acontece dentro do direito quando uma pessoa com esquizofrenia, mas que não é interditada, né, a pessoa vive normalmente, recebe o seu benefício, ou trabalha, paga suas contas, tem uma esquizofrenia paranoide e dentro desse delírio acaba matando alguém. Como é que fica isso, né, dentro do direito penal? Bom, vamos lá. O estudante de psicologia, eu não sei se talvez vocês tenham, acho que vocês têm psicologia jurídica ou tem alguma introdução às normas jurídicas, não sei se vocês chegam a ter essa cadeira, enfim. Mas no direito penal, o que a gente tem? A reforma de 1984, que alterou o Código Penal de 40, tá? De certa maneira, ela manteve as normas de 40, mas modificou algumas questõezinhas. Seja como for, em 84, a gente definiu o seguinte: no artigo 26 e parágrafo único do Código Penal, e aí a gente depois vai para o 97,
a gente dá a solução mais ou menos para o que é. Tá? Como é que funciona no direito penal? Tá? Para começar, a condição psíquica que o sujeito tem, o direito penal utiliza o vocábulo médico-psiquiátrico, mais especificamente. Tá? Então, ele vai se valer da expressão doença mental, tá? Que inclusive ainda é uma expressão, de certa maneira, utilizada para se referir a algumas condições, não é a expressão utilizada pela lei 10.216, por exemplo, que ela se pretende mais ampla, com uma carga menos estigmatizante, mas a expressão no direito penal é doença mental. Então, o que o direito penal ele tem que fazer? Ele tem que olhar, né, o manual de doenças mentais, que é aquele CID, né? O CID-10, se eu não me engano, ele tem que olhar o DSM, deixa eu ver aqui só um minutinho. Isso. Tem que dar uma olhadinha no DSM-5, né? O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? Você tem que ver ali realmente a categorização, isso o perito que vai fazer, a categorização médica daquela condição, né? E aí, qual aspecto do direito penal que vai interessar? É saber, entre aspas, se o sujeito tinha a capacidade para compreender a ilicitude do fato e se determinar de acordo com essa compreensão. É uma aptidão, é uma capacidade. Tá? O que é compreender o caráter ilícito do fato? O direito penal também não sabe dizer muito bem o que é. Tanto não sabe que eu vou te... direito penal não sabe. Quer ver só? Na minha tese de doutorado, lá pelos capítulos finais, eu dou uma olhadinha em alguns casos na jurisprudência. Tá? E não é muito fácil de você fazer isso, porque você tem que ver os TJs, os sites dos tribunais, tem que ter acesso ao processo. Mas um dos processos eu consegui achar. Como minha pesquisa não é quantitativa, e também eu não estou usando a jurisprudência como fonte principal, é fonte complementar, eu não me preocupei com isso. Mas um caso eu achei extremamente interessante. Olha só. Era um sujeito que também portador de esquizofrenia paranoide, e a esquizofrenia dele, a condição dele era a seguinte, é que ele insistia em achar que a casa do vizinho era dele. Olha só. Na cabeça dele, a casa do vizinho dele, eu acho que isso foi em Barra Mansa ou São João da Barra, uma coisa assim. E ele achava que a casa do vizinho era dele. E aí, a que título o vizinho estava lá? O vizinho tinha invadido, o vizinho tinha tomado a casa que era dele. Ele era um paciente que já tinha várias passagens por CAPS, ele ia, voltava, aí internava, saía de novo. Enfim, ele ficava nessas idas e vindas ao CAPS. Um belo dia, ele provavelmente acometido de algum surto, né? De algum momento de delírio, mais especificamente, utilizando a expressão correta, no momento de delírio, né? Ele vai na casa do vizinho, bate na casa do vizinho, grita, etc, etc. O vizinho sai, né, para falar, não saiu para provocar nem nada. Começa uma briga entre os dois ali. Esse cara pega um pedaço de pau e dá com um pedaço de pau na cabeça do vizinho. Né? E aí, quando você vai analisar o laudo psiquiátrico, inclusive, como é que você descobre no direito que a pessoa é chamada de inimputável, ou seja, não tem essa capacidade de compreender a ilicitude do fato. É através de uma coisa chamada incidente de insanidade mental. É um incidente processual no qual você leva o sujeito a uma perícia médico-psiquiátrica, tá? Para essa perícia avaliar justamente a condição psíquica do sujeito. E sabe o que essa perícia falou? Essa perícia colocou? Essa perícia disse, e abre aspas, que o sujeito tinha interpretação delirante
dos fatos. Agora eu te pergunto, como é que eu posso ter dolo se eu tenho uma interpretação delirante dos fatos? Como é que eu posso ter, enfim, conduta se eu tenho uma interpretação delirante dos fatos? O que é uma interpretação delirante dos fatos? Não é a interpretação da ilicitude, não. É a interpretação dos fatos, da própria realidade. Tá? Então, assim, dependendo da condição, o próprio direito penal não é muito feliz em saber exatamente como apreender isso que o sujeito tem. Inclusive, essa é uma das minhas, dos meus problemas da minha tese, porque eu tento justamente mudar aquilo que interessa para o direito penal. Não vou dar spoiler, mas eu tento me concentrar muito mais na vulnerabilidade desse sujeito do que propriamente naquilo que ele vai ter ou não a capacidade de compreender por si só. Mas isso é outra discussão. Mas o fato é que para o direito penal é isso. Para o direito penal, essa condição psíquica, ela tem que afetar o sujeito de maneira que ele não compreenda, de certa maneira, a realidade, ou a ilicitude dessa realidade de alguma forma. Então, são várias condições que podem trazer essa característica. Né? Deixa eu abrir aqui rapidamente. Eu até estava comentando com a Lilian, porque a gente estava falando com ela, eu falei, estou nervoso, eu também estou nervoso, porque está um pouco como se fosse a minha defesa também de tese. Mas a gente está se concentrando na esquizofrenia, mas a gente tem diversos, inúmeros quadros que a gente pode enquadrar aí. Por exemplo, né, os quadros de inimputabilidade que são mais significativos, a gente teria, por exemplo, oligofrenia, que são casos de déficit de inteligência. Se esse déficit for muito severo, ou seja, a pessoa tiver a condição mental de uma criança, né? Ou seja, se ela tiver o nível mental, são as chamadas com um nome muito feio, era chamada idiotia, né? Tem um nome bem feio, né? O idiota, tem essa coisa na literatura. Você pode falar também das psicoses, inclusive esquizofrenia é uma das psicoses, esquizofrenia não é a psicose, é uma das psicoses, você tem outras. Tem psicose maníaco-depressiva, maníaco-melancólica, quadros delirantes, enfim, tudo isso é literatura médico-psiquiátrica. Tá? E aí... A psicose maníaco-depressiva é o transtorno bipolar, tá? Só para trazer, que é um nome que ficou bem popular para todo mundo, né? É o transtorno bipolar, que tem algumas fases em que as pessoas têm um conteúdo delirante, né? Ou na mania ou na depressão profunda. Geralmente é na mania que os crimes acontecem, né? Que a pessoa sai bem agitada, né? Isso. Quando a gente está explicando para os nossos alunos, a gente tem que explicar com um exemplo mais tosco, né? Para ficar bem mais fácil. Então é o sujeito que olha para a vítima e vê um monstro, e vê uma entidade demoníaca, mas não necessariamente é assim que se dá. Pode ser, por exemplo, como foi esse caso real. Ele pode achar que aquela casa é dele. E aquele sujeito é um intruso. Né? E que isso habilitaria ele, de alguma maneira, a defender a sua propriedade. Um outro exemplo também, a pessoa que também tem, sei lá, a chamada muito, entre aspas, mania de perseguição. Né? A pessoa acha que está sendo perseguida por alguém. Né? E isso também acaba criando na pessoa uma realidade que não existe. Seja como for, seja do que seja, tá? O que tem que ser característico, o que tem que ser para o direito penal, o que tem que ser fundamental, é que a noção de, entre aspas, de loucura para o direito penal ainda é uma noção, vamos dizer, cartesiana, vamos dizer assim, que se baseia nessa perda de razão, nessa desrazão, né? Na maneira pela qual o sujeito interpreta o mundo. Então não está tanto no plano afetivo. O plano afetivo não é afetado. O que interessa para o direito penal é a afetação
do plano cognitivo, Sim. do plano intelectivo, né? Então, aquela discussão que a gente teve sobre, por exemplo, algumas condições psíquicas que afetam o plano afetivo, né? A gente vai deixar para falar do psicopata já, deixar a cereja do bolo mais para frente. Mas o caso do psicopata é um pouco isso. A afetação afetiva da pessoa, ou seja, aquilo que afeta o plano do sentimento, o plano do sentido de responsabilidade, de culpa, né, de vergonha, né? Nesse sentido, que é o transtorno de personalidade antissocial, ele não interessa tanto para o direito penal como uma loucura. Ele não é louco. Ele não é um portador de sofrimento psíquico. Quando muito, essa pessoa, ela pode ter aquilo que no direito penal a gente vai chamar de casos fronteiriços, que são os casos de semi-imputabilidade, e que não se resumem a psicopatas. Se resume, por exemplo, a certas condições de debilidade mental, uma oligofrenia em nível menos significativos, alguns estados incipientes, residuais e atenuados de psicose, estou lendo minha tese. Enfim, algumas perturbações, algumas personalidades, algumas perturbações transitórias de saúde mental, tá? Que vai se caracterizar como caso de semi-imputabilidade. E para responder, para finalizar essa pergunta técnica, a questão do usuário e do dependente químico, do dependente de substância. Para o direito penal, essa dependência ela tem uma relação equivalente a uma relação do que seria uma doença mental, tá? Do que seria um sofrimento psíquico. Tanto que o artigo 45 da Lei de Drogas, ele é tido como que quase que desnecessário, porque ele traz ali a hipótese do sujeito que tem o grau de dependência que afeta da mesma maneira essa capacidade de compreender a ilicitude do fato, que a gente não sabe muito bem o que é no direito penal, mas que vai afetar esse aspecto. E no direito penal, na verdade, essa condição ela acaba sendo muito similar ao de um transtorno mental ou de um sofrimento psíquico. A única diferença está no plano das consequências. É que para esse usuário, para esse, ou dependente, como queira, não sei nem qual é o nome mais adequado, na verdade, me desculpa. Mas acho que o usuário talvez seja mais adequado, enfim. Mas para essa pessoa, cujo problema psíquico advém do uso de droga, a lei de drogas ela dá uma consequência diferente. Ela não vai usar um hospital de custódia e tratamento, ela não vai usar o manicômio judiciário, ela vai usar, na verdade, o tratamento que se dá na forma de um tratamento de saúde. E aí, por isso que, provavelmente, é essa a razão pela qual quem eventualmente tem algum problema com substâncias entorpecentes, o destino mais frequente é o CAPS. É o CAPS, é a rede de assistência psicossocial, por causa disso. Porque é uma outra forma de atendimento, é uma outra forma de compreensão. A Brenda fez uma colocação que eu achei interessantíssima sobre o incidente de insanidade mental, porque ela tinha comentado sobre como que isso é afetado, como que isso se dá no direito penal. Isso se dá de uma forma terrível. Sabe por quê? Porque quem tem que verificar se existe dúvida ou não da condição psíquica do sujeito é o magistrado no processo penal. Ou seja, o juiz tem que ter desconfiança da condição de saúde do sujeito e se ele tiver desconfiança, aí sim ele deflagra o incidente de insanidade mental. Se ele não tiver essa desconfiança, se ele achar, e aí o juiz, de certa maneira, ele se coloca como uma espécie de psiquiatra, psicólogo, profissional da saúde, né? Ele pode simplesmente ignorar a questão mental e deixar para lá. Tá? Então, eu já tive caso, isso eu lembro desde os tempos de estagiário. Eu lembro de um caso que foi muito, muito terrível. Assim. Eu achei um caso, e aí é um caso também que a gente havia conversado, casos de abuso sexual, que envolve criança pequena e tudo mais. Né? E esses casos são terríveis, são
uma coisa mais horrível, né? E eu fui o estagiário encarregado de fazer as alegações finais na defensoria para esse réu. E claro, né, a gente fica, mesmo no plano da defesa, nós somos seres humanos. É evidente que o caso nos causa choque, nos causa horrendo, né, nos causa todo tipo de sentimento negativo. Mas, quando a gente estava vendo a audiência e quando a gente fez a entrevista com o réu preso, ele estava preso preventivamente na época, Lilian, desculpa o que eu vou falar, mas ele não falava coisa com coisa. Ele não falava coisa com coisa. A gente perguntava para ele sobre o fato, ou perguntava para ele se ele tinha alguma família, ele começava a falar, falava sem parar, e as coisas começavam a ficar sem nexo. Então ele começava a falar de que tudo tinha dado errado, e que ele estava sem dinheiro, e não sei o quê, e aí começava a falar palavras que a gente não entendia, assim, palavras que a gente já não conseguia compreender o significado, e aí a gente tinha que interromper esse sujeito para ele poder parar de falar, para a gente poder tentar explicar alguma coisa. A sensação que a gente tinha é que ele não tinha compreensão de nada. Assim, ele não tinha compreensão mínima do que seja. O que a defensora fez? A defensora pediu para a juíza, na época, para deflagrar um incidente de insanidade mental. Por quê? Para ver qual é a condição que ele tem. A juíza negou. A juíza negou. Ao argumento, né, bastante médico-científico, de que ele não rasga dinheiro e ele não bebe água quente. Se ele não rasga dinheiro, então, né, para essa concepção absolutamente profunda de sofrimento psíquico, ele não tem nada. O que a defensora fez? A defensora impetrou um habeas corpus no tribunal para tentar fazer a realização do exame. Não conseguiu. Não conseguiu de jeito nenhum. Resultado, ele foi preso, foi punido e teve que cumprir pena num lugar que vulgarmente é conhecido como seguro. E o que é o seguro? O seguro é um estabelecimento justamente designado pelo sistema penal, isso não está na lei, isso não está em lugar nenhum, tá? Para você colocar a galera que pratica delitos sexuais, colocar gente jurada de morte, porque se você misturar esses presos com os outros presos, provavelmente o que você tem é rebelião e morte, tá? Então, assim, é bem possível, na linha do que a Brenda tinha questionado, é muito possível que a gente tenha uma população prisional que tenha transtornos psíquicos, transtornos mentais, poderia estar cumprindo um tratamento ou uma medida diferente, e a gente não sabe. E a gente não sabe. Porque o sistema penal, e aí eu quero destacar a congruência que a gente, na nossa conversa, a gente viu sobre a questão manicomial, é porque o sistema prisional, ele se assemelha com o sistema manicomial no sentido de que, no Brasil, eles são pensados como depósito de gente. Sim. São as pessoas que ninguém quer. São as pessoas que ninguém quer resolver, né? E até eu estava falando para você na conversa, né, que eu ainda não sei, assim, não tenho uma opinião e um conhecimento suficiente para falar o que a gente deve fazer. Por isso até, como que a Brenda colocou ali, queria uma palhinha do que você concluiu, né? Do que a gente deve fazer na parte penal para as pessoas que na nossa sociedade cometem crimes graves, o que fazer com isso. Mas tem ainda, o interessante é que enquanto você falava, eu não vejo muito diferente ainda na psicologia, nós ainda estamos caminhando nessas questões, porque é uma coisa muito delicada, né? As pessoas que acreditam, né, nos ideais aí de Basaglia, como eu, né, que acredito numa reforma psiquiátrica, acho, né, e pela experiência que eu tenho na condução de casos de psicose já há mais de 15 anos, até vou pegar uma fala bem simples que muitos pacientes usam comigo, né? Lilian, eu sou maluco, mas eu não sou burro, né? Então, assim, essa fala muito simples, ela evoca o quê? Ela evoca uma cidadania e, para isso, a gente precisa sair dessa ótica de doença mental,
e de colocar a doença, né, retirar, ver no sujeito para além dessa doença. Só que essa posição é uma posição que nos coloca numa coisa delicada, porque quando eu digo que você é cidadão, eu já estou respondendo, né, que de alguma forma você tem como você tem um certo grau de compreensão a respeito do que você faz, que talvez não seja uma compreensão da verdade neurótica, né, da razão, como a gente entende, talvez quem é dito normal entende, mas uma outra lógica de compreensão da verdade que faz sim você ser capaz de ter um grau de compreensão a respeito do que você faz, né? Então, o que, que é uma condução positiva de um tratamento, vamos usar essa palavra, tá? Ainda vou manter essa palavra, de um tratamento das psicoses. Não é você acabar com o delírio, mas dentro daquela narrativa da pessoa, que a pessoa possa conseguir viver de alguma forma. O Dr. Schreber, né, que era da área do direito, não sei se você com certeza deve conhecer essa história, Freud analisou, né, ele acreditava ser a mulher de Deus e ele trabalhou anos lá, né, com um cargo altíssimo ali, é, no direito, chegava em casa e tinha essa crença. Então, ele, dentro do delírio dele, conseguiu viver e trabalhar e entender que existe um limite na sociedade para quem ele podia endereçar isso que ele acreditava como verdade. Então, na ótica da reforma, um sucesso no tratamento é conseguir com que a pessoa tenha esse grau de compreensão, que é uma compreensão de mundo diferente da que a gente tem. E por que, que eu Uhum. digo que isso é problemático? Porque quando vem a pergunta, eu já recebi várias vezes de juízes essa pergunta: diga se a Milton tem capacidade de entender tal situação, de responder tal pergunta. Isso é uma pergunta bem difícil, né? Como que eu vou dizer se uma pessoa teve naquele momento, qual o tipo de compreensão que a pessoa teve? Igual no caso que você deu, quando o rapaz agrediu o vizinho. Agrediu, chegou a matar? Não, tentativa. Então, tentou matar o vizinho, né? Ele tinha aí Uhum. um grau de compreensão dentro da lógica do delírio dele. E aí é isso que na reforma isso fica na minha cabeça como dúvida. Se eu vou colocar esse sujeito como cidadão, ele realmente tentou assassinar o vizinho? Vai ser punido da mesma forma? Não vai? Qual é a condução que se tem? Então, acho que Vamos lá. ainda, né, tanto a psicologia como o direito tem muito a caminhar, né, nessa visão do que é esse outro que é diferente, como você falou. Como é pouca gente, talvez nem tão pouca assim, mas muitas pessoas estão colocadas à margem, né, da sociedade, talvez esses problemas não sejam tão colocados na mesa, né? São problemas Vamos lá. sérios, né? Isso, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que, e aí do ponto de vista do direito, acho que a gente consegue identificar mais ou menos como é que a gente vai, como é que a gente aprecia essas coisas. Né? Porque para quem está nos assistindo, né, a gente está falando do Basaglia, mas talvez tenha algumas pessoas que não saibam quem é Franco Basaglia. Franco Basaglia foi um psiquiatra italiano extremamente importante que liderou um movimento de superação da lógica manicomial, dos manicômios na Itália. Né? E por muito tempo, o que a gente vai chamar de portador de sofrimento psíquico, louco, o destino do louco era o manicômio. Né? O manicômio, camisa de força, choque elétrico, uma série de terapias que hoje a gente diria que são inaceitáveis do ponto de vista ético. Mas que do ponto de vista, entre aspas, científico, para a medicina psiquiátrica daquele período, né, e isso foi até bastante bem recente, essa questão, era plenamente aceitável. Era absolutamente aceitável. Inclusive, os tratamentos que se faziam essas pessoas eram terríveis. Né? Eu quero recordar aqui, eu não sei se alguém aqui assistiu, o nome não está me vindo na cabeça, mas tem um filme da Audrey Hepburn em que ela faz o papel de uma freira. E essa freira está num convento, ou ela de alguma maneira, ela está num ambiente em que
ela tem que prestar assistência de saúde mental justamente a pessoas que precisam, né? E o filme gira em torno da escolha da Audrey Hepburn de ser freira, tá? E aí o filme retrata, por exemplo, dentre os tratamentos utilizados para essas pessoas, banhos em água gelada, em água geladíssima, assim, depois a água fervendo nessas pessoas. Tinha uma espécie, uns tanques que se colocavam essas pessoas para tomar banho. Eram tratamentos assim terríveis, 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 do ponto de vista humanitário, né? E a reforma psiquiátrica, a ideia de reforma psiquiátrica, ela parte dessa crítica. Veja bem, ela não necessariamente parte da crítica de se criticar a noção de sofrimento psíquico. É verdade que alguns autores chegam até a ir mais longe e dizer que uma cruz à beira do abismo. Acho que é esse mesmo. Obrigado. Alguns autores eles vão até mais longe para dizer que o sofrimento psíquico não existe, que na verdade você dizer que alguém tem um transtorno mental, que isso não existiria porque não é uma doença tecnicamente, não afeta a biologia, né? O argumento que, por exemplo, Tomás Ás vai falar, se eu não me engano, o Ronald Lang também tem uma perspectiva parecida, mas não é essa que eu parto. No direito a gente não pode partir disso. Uma esquizofrenia paranoide é muito... Só uma coisinha. Quando você faz sofrimento psíquico, você sai... na de Basales são duas reformas, né? A institucional do manicômio total, como forma de tratamento, né? Essa violência toda, e também uma revisão do conceito de doença, por isso que entra a palavra sofrimento, entendeu? Então, exato. Estaria uma consideração do ser como um todo com esse sofrimento, né? Sim. Não porque não existe, mas é uma lógica diferente, né? Um olhar diferente. Sim. Então, assim, para quem está nos ouvindo, para a galera que está nos ouvindo, o sofrimento psíquico é muito real. A gente não está dizendo que não existe, não. Uma esquizofrenia paranoide é algo muito sério. Não é brincadeira, não. Uma oligofrenia, um surto delirante é algo muito verdadeiro. Agora, a questão é o que fazer nessas circunstâncias. Como que a sociedade resolve lidar com essas questões, né? E esse é um problema político. Esse é um problema necessariamente político. Ele não é só um problema médico, ele não é só um problema psicológico, não é só um problema jurídico. Ele é um problema político. É a forma com que nós, enquanto sociedade, resolvemos lidar com aquilo que, de alguma maneira, nós não compreendemos, aquilo que, de alguma forma, nos choca ou, eventualmente, nos ofende, né? Então, nesse sentido, é um problema político. E aí, eu quero começar falando sobre, digamos, no âmbito, e aí você está falando de cidadania, de como garantir essas pessoas e tal. No âmbito penal, e eu diria no âmbito jurídico de forma mais ampla, tá? No âmbito jurídico de forma mais ampla, a preocupação humanizada com essas pessoas está menos no plano da capacidade, e esse é um dos argumentos que eu tenho para a minha tese, e muito mais no plano da vulnerabilidade. E por quê? Porque para o direito não interessa exatamente saber o quanto a pessoa tem de consciência ou de capacidade de compreender. Claro que isso é importante. Claro que isso no dia a dia, você precisa de um laudo, você precisa de perícia, você precisa de um monte de coisa para você afetar isso. Mas o que eu quero dizer é que isso não é decisivo, isso não é um ponto decisivo para te garantir direitos. Isso é que é mais importante. Se você tem um transtorno, se você tem uma condição psíquica, você tem direito à Lei 10.216, você tem direito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, você tem direito à sua dignidade, né? Eu quero recordar aqui também, não só dos direitos que a gente tem em legislação, quero falar também do caso Damião Ximenes Lopes, da Corte Interamericana, por exemplo. Não sei se você vai se recordar, Aline. O caso Damião Ximenes foi um sujeito que foi internado
sofreu uma internação psiquiátrica, era civil, não era penal não, era civil. E ele, 2 ou 3 dias depois que ele foi internado, ele faleceu numa clínica psiquiátrica particular, que prestava o serviço. Isso. E ele prestava o serviço, essa clínica prestava o serviço em convênio com o SUS. E foi uma coisa terrível, porque ele morreu na clínica, a família ficou sem saber, ninguém disse nada, foi uma morte assim horrorosa, porque ele sofreu, ele chegou a apanhar, inclusive, foi com ele chegou a ter um hematoma e foi, enfim, foi a partir de lesões na cabeça, foi uma coisa horrível, uma coisa horrível. E a partir daí, com o caso que nós fomos condenados, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil teve que se comprometer a proteger os direitos de pessoas com sofrimento psíquico. Né? Ao menos no plano internacional, isso é bem evidente. Né? Então, assim, para nós aqui... Um recado para quem está nos assistindo, tem 34 pessoas nos assistindo. Se a live cair, porque daqui a pouco vai cair por causa do tempo, nós vamos retomar para o professor Hamilton poder concluir, tá? Então fiquem aí, se cair a gente volta, tá bom? Pode falar. Beleza. Professor. Mas enfim, e aí a questão que se coloca para o direito é muito mais no plano da vulnerabilidade desses sujeitos, é muito mais no plano da condição pessoal de vulnerabilidade dessas pessoas. Então, e isso a gente já começa com um embate, assim, com relação, por exemplo, à noção de periculosidade. A noção de periculosidade ela já está em dissonância com essa lógica, porque, primeiro, a noção de periculosidade ela despersonaliza. Né? A noção de periculosidade ela trata a pessoa como um objeto, como um ser causante. Ou, nas palavras do Sebastian Soller, né, isso foi um penalista argentino que nos anos 20 já criticava a periculosidade, é o mesmo que você tratar o ser humano como uma fera. Né? Ele é uma fera, ele não é um ser humano, ele é uma fera. Né? E isso é profundamente desumano, em que pese algum setor da psicologia, da psiquiatria, trabalhar com instrumentos de risco, com instrumentos atuariais, né, que tentam medir o risco da pessoa de voltar a delinquir, de voltar a praticar, um risco do sujeito voltar. Tem até aqueles, eu não sei se vocês conhecem, mas tem aqueles testes, né, a PCLR, Psychopathy Checklist Revised, Barrett Impulsiveness Scale, BIS-11, tem o HCR-20, tem também a escala Harry do PCLR, tem vários testes que trabalham com isso. Tá? Mas, de alguma maneira, esses testes, esses instrumentos, eles entram em choque com aquilo que nós colocamos como horizonte jurídico e horizonte de direitos humanos, que é justamente a reforma psiquiátrica, que é justamente a garantia de direitos humanos. Não é possível garantir direitos humanos com esse léxico, com essa lógica, com essa ideia de segregar, de excluir, de neutralizar, de conter. Isso é evidente. Não dá para você fazer isso. Né? Agora, para o portador de sofrimento psíquico, esquizofrênico paranoide, oligofrênico, o bipolar, maníaco depressivo, enfim, essas condições que afetam a interpretação da realidade, a gente está conseguindo caminhar, pelo menos no direito penal, a gente vinha conseguindo caminhar razoavelmente bem. A lei antimanicomial, já vários autores já vinham criticando o descompasso do direito penal com a lei antimanicomial, o sistema de medidas de segurança, que esse é o nome que se dá para a sanção que o inimputável recebe. Né? Ele recebe uma medida de segurança. A medida de segurança, ela já vinha... vai cair agora? Vai. Ah, é? Então vamos fechar. Fecha e a gente volta. Vamos fechar e a gente já volta, tá, pessoal? Beleza.